você que vê zilhões de livros de Star Wars sendo lançados todos os meses e não sabe nem por onde começar. Fala galera, eu sou a Bai, esse daqui é mais um Cuscuz e hoje eu vim pra poder mostrar pra vocês qual a ordem, se existe ou não ordem, de todos esses livros do universo expandido de Star Wars. Mas antes de tudo, eu queria até indicar um materialzinho pra vocês, que é a revista de dezembro da Galileu, essa capa aqui bonita de Natal, com a matéria de capa Gula. Você encontra nas bancas essa revista e aqui dentro eles fizeram uma matéria sobre o universo expandido de Star Wars. Então vale pra você entender um pouco mais, se eu não te esclarecer exatamente tudo aqui neste vídeo hoje. Se chama aqui, ó, o lado social da força, sobre o cânone, universo expandido e tudo mais. Eu vou tentar explicar, mas fica aí a dica porque pelo menos a revista é bem interessante também num contexto geral. Pra você que não sabe nem o que é o universo expandido, são justamente histórias que envolvem todas as outras mídias de Star Wars. Então pode ser livro, pode ser quadrinho, pode ser animação e por aí vai, que se passa no mesmo universo que é retratado nos filmes, mas são histórias que nós não veremos nos filmes. Ou seja, ela pode acontecer entre um filme e outro, entre, vamos supor agora, entre o episódio 6 e o episódio 7. Pode ser um futuro bem distante que nunca será retratado nos filmes, ou um passado, enfim, ela faz parte do mesmo universo, só que ela expande a tua experiência com Star Wars num contexto geral. E esse é inclusive o intuito deste universo expandido, tanto dos quadrinhos, quanto das animações, quanto dos livros. É você se apaixonar pelos filmes e querer absorver mais coisas sobre esse universo fantástico que é e tão grandioso que ele é também. Então você vai conhecendo novos personagens, histórias novas de personagens que já apareceram nos filmes, histórias novas que envolvam os protagonistas dos filmes e por aí vai. Dentro do universo expandido nós temos duas divisões, o novo cânone e o selo Legends. O novo cânone são histórias reconhecidas pela Disney como universo expandido Star Wars. Então, todos os livros lançados que não possuem ali selo Legends, eles fazem parte do novo cânone e eles são reconhecidos. Então é como se fosse oficial mesmo. Há uma possibilidade, eventualmente, da Disney utilizar isso de certa forma em um futuro filme, ou pegar como inspiração, ou realmente grandes lacunas que ficam nos filmes entre um episódio e outro, seja da trilogia clássica, da segunda trilogia ou dessa trilogia nova que começou esse ano. Ficam algumas brechas de roteiro e muitas vezes essas brechas são preenchidas por conta desses livros e desses quadrinhos e dessas animações chamadas dentro desse selo cânone. E já o selo Legends são histórias aleatórias, fazem parte do universo Star Wars, mas não são autorizados e reconhecidos pela Disney, ou seja, não são oficiais no fim das contas. Mas isso não mata a importância ou pelo menos a relevância ou a diversão de consumir um material de selo Legends, porque eles realmente expandem muito mais profundo, assim, sem barreiras a se quebrar, sabe? É meio que um universo livre para poder explorar o que faz parte de Star Wars. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é justamente que não existe ordem nestes livros de Star Wars. Eu aconselho você que não leu nada até agora do selo expandido, do universo expandido de Star Wars, leia a sinopse de cada livro, vê o que mais te interessa e aí sim você começa. Se você quer preencher uma lacuna do filme 7, eu vou te indicar qual. Se você quer ler um outro só sobre Stormtrooper, eu vou te indicar só sobre o Obi-Wan, entendeu? E assim vai indo. Vai da sua escolha e você vai preenchendo e seguindo a ordem que você quiser. Agora começando com os livros lançados no Brasil e já deixando bem claro que o foco deste vídeo são os livros de Star Wars. Depois eu vou fazer um vídeo falando dos quadrinhos ou então das animações. Não tem como mesmo fazer um vídeo só
com todo o universo expandido, porque é muita coisa, gente, sério, só de quadrinho eu poderia ficar aqui, tipo, um dia inteiro falando com vocês. Mas, enfim, livros. A editora Darkside lançou no ano passado essa edição de capa dura aqui, linda, incrível, maravilhosa mesmo, e essa daqui é a novelização da trilogia clássica, do episódio 4, 5 e 6. Então, o que acontece? Exatamente os filmes estão aqui, só que escritos com mais detalhes, como a gente já conhece, né? Todo leitor de livro sabe que o livro possui muito mais conteúdo, descrições e por aí vai, do que no filme, que o tempo é mais curto, eles têm que fazer um Então aqui a gente tem até, ó, não sei se dá pra vocês verem, essas 3 divisões aqui, que é o episódio 4, 5 e 6, exatamente nesta capa maravilhinda. Ah, sim, eu vou deixar o link pra compra de todos os livros que eu citar aqui embaixo no post, pra poder facilitar a tua vida e você ir lá escolher qual você vai comprar depois desse vídeo gigante. Aí nós temos também a trilogia do Timothy Zahn, que começa com O Herdeiro do Império, que a editora Aleph tá lançando desde o ano passado aqui no Brasil. Timothy Zahn, inclusive, que esteve presente nas 2 edições da Comic Con Experience, e eu não peguei autógrafo porque eu sou trouxa, mas enfim. Como vocês conseguem ver aqui, ó, essa trilogia dele faz parte do selo Legends. Então, como eu falei anteriormente, não é reconhecido pela Disney, mas isso não quer dizer que é uma trilogia ruim, muito pelo contrário, porque eu já li este primeiro livro e é muito bom sim. Aqui, bom, deixa eu mostrar os outros livros, né? Nós temos O Herdeiro do Império, o segundo, que é a Ascensão da Força Sombria, e o terceiro, que é essa capa linda, que é O Último Comando. Então, essa daqui é a trilogia do Timothy, que já foi lançada por completo aqui no Brasil pela editora Aleph. E aqui a gente vai ter o Han Solo, a Princesa Leia e o Luke Skywalker participando não, né? Numa nova aventura, combatendo uma nova ameaça, na verdade. Essa é a palavra exata. 5 anos após a destruição da Estrela da Morte, então a gente vê que é 5 anos após o episódio 6, entre o episódio 6 e o episódio 7, naquela lacuna de 30 anos que a gente tem do episódio 6 ao episódio 7, a gente tem uma história aqui não oficializada pela Disney, mas ainda assim que vale a leitura. E a República ainda tá frágil, 5 anos após a destruição da Estrela da Morte, então ela ainda tá tentando se estabilizar, e nós temos os 3 protagonistas da trilogia clássica envolvidas aqui em uma nova trilogia, só que de livros, combatendo uma nova ameaça. Ainda então no selo Legends nós temos o Kenobi. Esse daqui é do John Jackson Miller, um livro um tanto quanto grande, e como o próprio nome já diz, o foco dessa história, que faz parte, do selo Legend, aqui a gente tem o Obi-Wan Kenobi como protagonista do livro inteiro, e ele meio que tá responsável por cuidar, por proteger a nova salvação do universo. Então, eu não cheguei a ler esse, mas parece, só pela premissa do livro, parece ser bem interessante sim. O próximo é esse daqui, Provação, do Troy Denning, com essa capa super bonita, onde temos Han Solo aqui e Princesa Leia aqui. Sim, este livro se passa 40 anos após o episódio 6, ou seja, é ainda depois do episódio 7, que se passa 30 e poucos anos depois, e como a gente já vê, inclusive, o selo Legends já bate de frente com o universo que eles estão construindo no filme. Então, o que acontece? Neste livro, o Lando, eu nunca sei falar o nome desse cara, é Lando Calrissian. Acho que é assim que se pronuncia. Ele recorre aos velhos amigos, a Princesa Leia e o Han Solo, justamente para solucionar um problema gigantesco que tá acontecendo. E esse negócio é justamente enfrentar piratas espaciais em sua nova refinaria na orla exterior. Então, a gente vai ter o Lando e a Princesa Leia e o Han Solo como protagonistas, né, tomando a frente dessa história. Que, enfim, se você já assistiu o episódio 7, você sabe que por conta de ser um futuro lá na frente, já meio que não bate uma história com a outra, mas é selo Legends, então tá certo. E aí nós temos um livro de terror que envolve meio que um apocalipse zumbi que envolve o universo de Star Wars. Sim, neste daqui, Troopers da Morte, do Joy Schreiber.
Schreiber, alguma coisa do gênero. A gente vai ter justamente, esse livro é bem fininho, inclusive é o mais fino de todos e ele tem bastante divisões de capítulo, então ele parece ser um livro super rápido de leitura. E aqui nós temos a nave prisão imperial chamada Purgação. Ela quebra num ponto isolado do espaço, sem contato com absolutamente ninguém, e é mandado uma tropa de Stormtroopers justamente para ver o que tá acontecendo, o que aconteceu, que essa nave não voltou e ficou lá, e tipo, o que aconteceu, até porque é uma nave prisão, né? Que inclusive tem diversos rebeldes e assassinos e serial killers e só gente boa nessa nave, galera. Então que essa equipe de inspeção é enviada pra ver o que aconteceu e só metade dessa galera que retorna. E ponto. É isso que eu tenho pra falar deste livro e esta capa que já diz muitas coisas. É uma história de terror, pelo menos assim um suspense bem bacana, que vale se você gosta muito de suspense e gosta de Star Wars, por que não juntar as duas coisas? E o último livro já lançado do selo Legends pela editora Aleph é este daqui, Sombras do Império, do Steve Perry. Aqui, como a própria capa já diz, olha só, nós vamos ter o nosso querido e tão amado Darth Vader como protagonista e personagem principal desta trama. E aqui o Darth Vader vai estar numa missão muito específica, que é justamente capturar o Luke Skywalker para trazer ele para o lado negro da força. Mudando um pouquinho de editora, a editora seguinte, pertencente à Companhia das Letras, né, o selo jovem da Companhia das Letras, lançou esse daqui, Estrelas Perdidas, da Claudia Gray, um pouco antes do episódio 7, Despertar da Força, sair no cinema. E contanto que tem até aqui, ó, Jornada para Star Wars, o Despertar da Força. Eles estavam vendendo esse livro como um ótimo livro para principiantes do universo expandido de Star Wars. E de certa forma eu concordo. Por mais que não tenha ligação alguma assim com os filmes diretamente, a gente vai ter aqui uma história paralela e a gente tem a oportunidade de conhecer outros personagens que fazem parte do universo gigantesco de Star Wars. Então é meio que como se fosse te preparasse para poder se habituar a novos personagens, coisas que Star Wars, o Despertar da Força, já está fazendo no cinema. Então aqui você consegue inclusive ver outras vertentes. Nós vamos ter dois protagonistas que querem ser pilotos, então a trama se passa em cima dessas duas pessoas e em cima do fato deles quererem ser pilotos, que já é muita coisa, principalmente por a gente ter visto isso ser tão bem retratado em todos os filmes, principalmente agora em Despertar da Força com o Paul Dameron. Agora, saindo totalmente do selo Legends e entrando no novo cânone de Star Wars, a editora Aleph também já está trazendo alguns materiais que inclusive foram os últimos lançamentos deles. Nós temos aqui o Tarkin com essa capa incrível, que é uma das minhas capas favoritas, do James Luceno. E aqui nós vamos ter uma trama que se passa 5 anos após o golpe contra a República, onde o Império Galáctico ainda está tentando se formar e se estabelecer. Onde também estão construindo uma nova Estrela da Morte e, como supervisor dessa construção da nova Estrela da Morte, nós não temos o Darth Vader, nós temos o Tarkin. E diferente de Tarkin, que mostra toda essa trama pro lado sombrio da coisa, a gente tem um novo amanhecer do John Jackson Miller, e aqui a gente vai ter muito mais o lado Jedi. Depois dos acontecimentos de Star Wars Episódio 3, A Vingança do Sith, onde os Jedi foram massacrados e destruídos e tal, nós temos um protagonista, este rapaz aqui da capa, que é ainda um Jedi, ele é meio que um dos últimos que sobreviveu, basicamente isso. E ele vive se escondendo na clandestinidade, evitando problemas com o Império e, cara, um fugitivo literalmente para poder salvar a própria pele, né? Só que o que acontece? Como sempre, a batalha chama ele, né? E aí, pra não quebrar a honra e aquelas questões todas de moral, ele vai lá e aparece para todos. É bem interessante porque a gente consegue ter uma consequência direta entre o episódio 3 e o episódio 4, sabe? Umas lacunas preenchidas entre o episódio 3 e o episódio 4
estão aqui no Novo Amanhecer. E sim, o livro que estou lendo agora, neste exato momento, Star Wars Marcas da Guerra, do Chuck Wendig. Esse daqui é uma nova trilogia que a editora Aleph está trazendo e que meio que, na verdade, é um prelúdio para o Despertar da Força. A gente sabe que o Despertar da Força se passa 30 anos, em torno disso, após o episódio 6, e aqui temos muitas lacunas a ser preenchidas, porque eu já assisti o filme e eu tô lendo justamente nessa expectativa de que eu consiga entender algumas coisas de tá, mas isso daqui tá aqui, por que foi parar aqui? Eu acho que essa trilogia vai explicar bem. Eu tô gostando bastante, inclusive, e tá muito divertido, contanto que aqui, ó, Jornada para Star Wars, o Despertar da Força. Então eu acho assim, você que não leu absolutamente nada até agora de Star Wars e quer começar a ler agora, eu indico você começar por essa trilogia. Primeiro porque já vai pegar o clima pro novo filme, mesmo se você já tenha visto ou não. Não tem problema, e aí depois você vai pegando o resto e vai aperfeiçoando o seu conhecimento e vai vendo quadrinhos e vai realmente expandindo a sua mente e o teu conhecimento de Star Wars. Agora, antes de finalizar, que na verdade eu tenho que citar, são livros mais de curiosidade, ou você que quer, sei lá, conhecer alguma coisa muito peculiar que envolve o universo de Star Wars, vale a pena esses, não são romances, não são ficções com base dentro do universo expandido, e sim retratam algumas curiosidades específicas. Um deles é esse daqui, Como Star Wars Conquistou o Universo, do Chris Taylor. Chris Taylor, que estava presente na Comic Con Experience, eu também não peguei meu autógrafo. Aqui ele traz os bastidores das filmagens da trilogia clássica. É uma bíblia esse livro, mas é muito interessante você ter na estante pra, sei lá, cara, você ama a trilogia clássica, eu acho que esse livro é perfeito pra você conhecer justamente detalhes das gravações, daqueles bastidores que nós fãs gostamos tanto de saber. E temos também esses 4 livros de capa dura incríveis, olha só que bonitos, eles realmente têm um acabamento fantástico. O Caminho Jedi, o Código do Caçador de Recompensa, o Livro do Sith, que é o mais bonito, e Manual do Império. Esses 4 livros, eles trazem curiosidades, então você vai ver aqui como do que é feito um sabre de luz, informações de como se tornar um Jedi. Cara, é realmente muito fantástico, tem muitas ilustrações. Então é isso, galera, esse daqui foi o meu vídeo falando sobre o universo expandido de livros de Star Wars já lançados aqui no Brasil, ok? Os links para compra de todos eles estão aqui embaixo na descrição do vídeo, então já facilitei tua vida e eu espero realmente que eu tenha esclarecido alguma coisa. Lembrando mais uma vez que não tem ordem, então você escolhe qual é a melhor sinopse, entra nos links aqui, lê a sinopse completa, vê o que mais te atrai, vê o que tá em promoção, o melhor preço, sei lá, e começa a sua leitura, porque uma vez que você começou, você não vai conseguir mais parar. E aí você vai ler todos e vai ter, exatamente que nem eu tenho aqui, um pedaço da sua estante só sobre Star Wars, e vai ser lindo. Enfim, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau! E sim, galera, meu novo canal, O Sótão, já estreou. Yes! Então eu vou deixar o link pra você ir lá assistir o nosso primeiro vídeo sobre os melhores filmes de Natal aqui embaixo na descrição e também aqui na minha cara, né? Por que não? Vai lá conferir, se inscreve no canal, porque eu vou estar aqui no Cuscuz quase todos os dias, porque sim, eu tô soltando vídeo quase todos os dias, e todas as semanas lá no Sótão também.